Olá! Na nossa videoaula de ciências de hoje, vamos estudar sobre os caminhos da água. Vamos iniciar falando dos estados físicos da água na natureza, que a água pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso, como você pode ver na imagem. A água, ela percorre um caminho que é cíclico. Está presente na atmosfera, no solo, nos rios, nos oceanos e às vezes não percebemos a presença da água porque ela se encontra no estado gasoso. A água no estado gasoso é o vapor de água e existe em toda parte, mas não na mesma quantidade. Nos dias chuvosos, há muito vapor de água no ar. Nos dias quentes, o ar é seco, tem pouco vapor de água. E existem alguns fatores ambientais, como a altitude, a pressão do ar, a temperatura e a presença de água líquida, que é encontrado nos rios, mares e oceanos, que determinam quanto de vapor de água pode estar presente no ambiente. Então, essa quantidade de água presente no ambiente, principalmente no ar, eu chamo de umidade relativa, que a umidade relativa é a quantidade de água existente no ar e é um dos indicadores usados na meteorologia para saber sobre o tempo, como está o tempo hoje, né? Então, observe na imagem a situação 1 e a situação 2. Na situação 1, a umidade está bem alta, porque está próxima a um rio, está em 80%. Já na situação 2, a umidade já está bem baixa, porque é um deserto, tá? E esse deserto, a umidade é baixa e o clima é mais quente, ok? E quanto ao estado sólido da água na natureza, ela pode ser encontrada em forma de neve, de geada, de orvalho e de granizo. Na neve acontece em dias de temperatura muito baixas, onde a água cai em forma de flocos de cristais de gelo, que são bem leves. Já a geada, como você pode observar na imagem, é um fenômeno que ocorre em ocasiões de muito frio, onde a água congela-se sobre a superfície de objetos, como de plantas, de carros, de casas, né? Já o orvalho são gotículas muito pequenas de gelo que caem sobre as plantas. Você pode observar na imagem pinguinhos, né? Que são bem pequenos os orvalhos, tem mais leveza, tá? Já o granizo é uma chuva de pedra, já é mais intenso. E todos esses fenômenos que ocorrem na natureza, o gelo que se forma destrói folhas e frutos e prejudica colheitas. Esses fenômenos ocorrem mais na região sul do Brasil, tá? Vimos no início da aula que a água na natureza, ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. E esses três estados físicos da água passam por mudanças de estado físico, onde a variação da temperatura é o principal responsável pela essa mudança de estado físico da água na natureza. E a matéria, ela pode ser transformada de um estado físico para outro sem mudar suas características e nunca deixa de ser água, né? A água ela vai mudar de estado físico, mas ela vai permanecer sendo água. Ela só vai mudar o seu estado, mas a água continua sendo água, tá? Então, ela pode mudar de um estado físico para outro com o aumento ou a diminuição da temperatura. Observe na imagem algumas mudanças de estado físico da água. Olha aí a água no estado sólido, onde você pode observar algumas pedrinhas de gelo. Quando a água muda do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. O gelo se derreteu, é chamado de fusão. Agora, quando a água está no estado líquido, que eu mudo para o estado gasoso, eu chamo de vaporização, tá? Então, você pode observar no nosso dia a dia uma blusa molhada no varal. A blusa estava molhada, né? A água estava em estado líquido
e evaporou no estado gasoso. Então, quando a vaporização ocorre de forma lenta, eu chamo de evaporação, tá? Então, quando passa do estado líquido para o estado gasoso de forma mais rápida, quando eu coloco uma panela de água no fogo e a água vai ferver e vai evaporar, eu chamo de ebulição, que a água entrou em ebulição. Agora, quando eu passo a água do estado gasoso para o estado líquido, aí eu chamo de condensação. A água se condensou. Você pode pegar um espelhozinho e falar na frente dele, né? Bafejar na frente dele que a água passou do estado gasoso para o estado líquido. Você pode até desenhar na frente do espelho, né? Que você vai ver o ar, né? A água em forma de vapor para o estado líquido. Então, quando passa do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. Quando eu pego uma panela de água e coloco no congelador, ou também um picolé, né? Você vai fazer um picolé, um sorvete, coloca no congelador, estava no estado líquido e passou para o estado sólido, mudou de estado. Então, se solidificou, tá? Então, a água na natureza, ela segue um caminho cíclico, ou seja, em forma de um ciclo, porque ela sobe e desce, fazendo um ciclo, que é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Onde acontecem alguns processos, chamados de evaporação, né, quando a água evapora, condensação, quando acumula água nas nuvens e a água desce em forma de chuva, e ocorre também a solidificação, a precipitação por meio da chuva, ocorre a infiltração, a transpiração. Então, na natureza, as mudanças do estado da água dão origem ao ciclo hidrológico ou ciclo da água. Você pode observar aí na imagem as setinhas que indicam um ciclo, tá bom? Então, o sol, que é importante na natureza, que aquece a terra, faz com que a água que esteja no solo evapore, né, transpira, aí a água se condensa nas nuvens, ocorre a precipitação por meio de chuva e neve, a água desce, né, por meio da chuva ou neve, e essa água infiltra no solo, né, onde o solo absorve a água, evaporando novamente com o calor do sol e ocorrendo assim um ciclo. Então, a água ocorre na natureza de um ciclo, né? De forma cíclica, tá? Então, tudo começa na evaporação da água, onde sua condensação descendo na forma de chuva e de neve, tá? Ou granizo. Então, os seres vivos, eles têm uma importante participação no ciclo da água. E a vegetação, ela contribui para o processo de infiltração da água no solo, ok? Então, observem na imagem todo o ciclo da água que ocorre na natureza. Na aula de hoje, nós vimos os caminhos que a água percorre na natureza. Sabemos que a água pode ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, que esses estados físicos ocorrem mudanças, né? Que a água pode ser também encontrada de variadas formas no estado sólido e também que a água ocorre um ciclo dela na natureza, tá? Então, de acordo com o que foi estudado na aula de hoje, você vai fazer uma leitura no caderno 2 de ciências, capítulo 2, os caminhos da água, que é das páginas 18 a 26. E em seguida, responder as páginas 22, 23, 27 e 28. E todas essas atividades devem ser enviadas até o dia 17, quarta-feira, tá bom? Vamos cumprir com as datas, porque todas as atividades
propostas serão avaliativas, tá bom? Então, bom desempenho, boas atividades.